Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, amar como Jesus, sonhar como Jesus, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Bem, meus queridos, sabe que é uma coisa simples, não é? Que por vezes é custosa para todos nós ter esses mesmos sentimentos e essas mesmas ações que Jesus teve e tem, não é? Sabe que todos os cristãos, todos nós que somos chamados ou que escolhemos, não é? E assim nós nos denominamos cristãos, ou seja, outro Cristo. Deveríamos nos esforçar para ter esses mesmos sentimentos e essas mesmas atitudes de Jesus Cristo. Porque parece mentira da nossa parte quando nós dizemos que somos cristãos, que amamos a Jesus Cristo, mas as nossas ações não testemunham isso, não é? É uma incoerência muito grande quando nós dizemos cristãos e viemos aqui e levantamos nossas mãos e damos glória a Deus, mas na nossa vida e no nosso cotidiano nós não temos essas ações de Jesus Cristo, esses sentimentos de Jesus Cristo. É uma mentira da nossa parte. Por isso precisamos nos esforçar para que cada vez mais o nosso coração se alinhe ao coração de Jesus Cristo, a nossa vontade se alinhe à vontade de Jesus Cristo, para que possamos, vamos dizer assim, estar na mesma vibe, né? Estar no mesmo sentimento. Porque senão vai ser mentira da nossa parte e viveremos apenas de superficialidade, não é? Vamos pensar sobre isso. Olha, meus queridos, nós estamos no 5º domingo da Páscoa, não sei se vocês notaram, mas as leituras que nós tivemos é sempre a primeira leitura tirada do Atos dos Apóstolos, a segunda leitura tirada de Apocalipse, e nós estamos lendo todo domingo o Evangelho de São João, não é? As leituras do Evangelho de São João, se vocês prestaram atenção, que nos foram trazidas, sempre falando do momento após a ressurreição, antes de Jesus ascender aos céus, não é? Mas hoje, no Evangelho que nos é proposto, nós temos uma cena que é logo depois da última ceia, do lava-pés, onde Jesus vai dar um novo mandamento. Por quê? Que a liturgia nos, vamos dizer assim, nos dá essa volta um tempo atrás, antes da ressurreição, para que possamos aprender, porque é como se Jesus naquele momento tivesse dado um testamento, não é? E um testamento é só lido e só faz sentido após a partida de alguém, não é assim que funciona? Então é como se fosse um testamento dado a nós. É um texto pequeno, mas de uma profundidade muito grande,
Então nós vamos pegar alguns elementos para que a gente possa meditar sobre eles, não é? O primeiro, Jesus vai dizer que Judas já saiu do cenáculo e ele vai dizer o seguinte, que agora chegou a hora, não é? Onde ele será glorificado e o Pai será glorificado nele. E é interessante porque, olha, essa palavra glorificado, quando a gente imagina isso, a gente pensa nessa palavra, na glória, é sempre um momento de exaltação, não é? De grande honra, onde há pompas e onde há um crescimento da pessoa. Mas Jesus estava falando da sua traição feita por Judas e da sua morte. E poderíamos pensar, não é? Que glória há nisso, na morte, na traição de um amigo? Onde está a glória nisso? E aí nós vamos voltar um pouquinho mais para percorrer a história de Jesus, principalmente na sua relação com Judas, não é? Judas foi um dos escolhidos a dedo por Jesus, não é? Fazia parte do grupo dos 12. Eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Jesus tinha outros discípulos, não é? Mas esse grupo era aquele que estava mais próximo. Era esse grupo, e lá estava Judas, que Jesus explicava as suas parábolas. Era esse grupo que sempre viajava com Jesus e se hospedavam juntos, acampavam juntos, comiam juntos. Fizeram essa experiência do ministério de Jesus, 3 anos ao menos, todos compartilhando a vida e o ensinamento de Jesus Cristo. Jesus, lá na última ceia, ele lava os pés de Judas. Jesus já sabia da traição que Judas faria, mas ele lava os seus pés. Ele lhe dá aquele pedaço de pão passado no molho, entrega a ele. Ele comunga com os outros irmãos e com Jesus a última ceia. Judas está ali. Jesus em nenhum momento recrimina, mas diz, vai e faz o que tem que fazer. Evangelho de hoje, não é? E Judas o entrega, o vende a preço de 30 moedas e um beijo na face. Jesus, tendo todo o poder, ele se entrega, não é? Ele ama Judas, ama Pedro que o negou 3 vezes e ama aqueles que não merecem, segundo a nossa visão e a nossa lógica, merecem nada. Ele ama ao ponto de dar a vida na cruz. E aí, para fazer confusão na nossa lógica, no nosso conhecimento e na nossa dita sabedoria, nós percebemos que a glória de Deus se manifesta no amor. E não é um amor qualquer, não é? É o amor que dá vida. A glória está em amar mesmo aqueles que não merecem. A glória está em amar mesmo apesar dos sofrimentos e das feridas. A glória está na manifestação desse amor de Deus que não olha as nossas misérias, mas nos dá a possibilidade da vida eterna. A glória é a manifestação do amor de Deus. Sabe que com essa ilustração, talvez a gente compreendesse melhor a primeira leitura, não é? Tirada do Atos dos Apóstolos, só para a gente ter um contexto. Sabe que Paulo, se nós voltarmos atrás no texto, ele tinha acabado de levar uma taca, não é? Apanhou, foi jogado fora na cidade, e todos tinham pensado que ele tinha morrido, não é? Foi apedrejado e jogado lá. Só que ele não tinha morrido ainda. A hora que os irmãos foram lá, acharam ele com vida,
Então, assim que ele acabou de desinchar, de curar as feridas um pouco, o que ele faz? Volta ao ministério, volta a pregar. Tinha levado uma taca, apanhou, quase morreu. Volta a pregar, volta à missão de levar Jesus Cristo. E volta com entusiasmo, não é? Mas ele volta sabendo da realidade, por isso que ele vai dizer, não é? Juntamente com Barnabé, olha, vamos pregar o reino de Deus, a abundância de vida, a vida eterna, mas teremos perseguição, teremos dor e sofrimento. E Paulo fala porque ele sentiu na pele isso, não é? Ele sentiu na pele. Ele quase morreu apedrejado. E se nós pegarmos outras leituras de São Paulo, ele vai dizer, olha, passei por tribulação, por dor, por fome, nudez, espada, várias vezes naufragamos, apanhamos. Paulo não vai inventar mentiras para poder inflar o nosso ego, ou poder chamar mais pessoas, dizendo, olha, Jesus é amor, e se vocês aceitarem Jesus, agora é tudo abundância, vai ser todo mundo rico, e todo mundo vai ter uma fazenda, e é lancha, e é chácara, e é Heineken todo final de semana. Não, não é? Olha, o seguimento de Jesus exige de nós alguma dor e algum sofrimento. Mas não é que nós busquemos isso, não é? Mas é porque é próprio da nossa vida. Olha, nós passaremos pela nossa história e nós temos que ser cientes em que em algum momento a dor e o sofrimento vai nos alcançar, não é? Nós estamos aqui, nós somos humanos, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos à morte de parentes, de amigos, de pessoas que a gente gosta. Então a dor vai chegar até nós. Mas se nós temos Jesus Cristo, nós sabemos passar por este momento, não é? E aí a gente entende a segunda leitura do Apocalipse. São João, na sua revelação, está falando, olha, a terra vai passar, o mundo vai passar, não é? Há uma promessa onde a ação de Deus vai ser permanente, ou seja, a vida eterna, não é? E ali não terá mais dor, nem luto, nem sofrimento, nem choro. Mas enquanto isso não acontece, aí vem a imagem, não é? Da Jerusalém celeste descendo, que é a igreja. Que é a igreja, que somos nós, povo de Deus, que encontra alento em Jesus Cristo. Que encontra alento em Jesus Cristo. A nossa força, não é? O nosso consolo, a nossa paz em meio às tribulações. Meus queridos, a partir desse momento a gente entende que o nosso glorificar a Deus não é só quando nós levantamos as nossas mãos e damos glória. Não é somente quando nós louvamos a Deus, não é somente quando nós dizemos, eu te amo, Jesus, não é nas nossas orações, não é somente nas nossas orações eloquentes, não é? Mas é também quando nós sabemos entregar a nossa miséria, a nossa dor, quando nós sabemos passar pelas tribulações da nossa vida, aí está a verdadeira glória a Deus. Quando no mais íntimo da nossa dor e do nosso sofrimento, nós entendemos e nós temos a fé que Jesus Cristo está conosco. E Ele vai nos ajudar a passar por esses momentos de sofrimento e de dor. Aí nós glorificamos verdadeiramente a Deus. Aí está a glória de Deus, não é? Quando nós tínhamos tudo para abandonar a Deus, para nos entregar ao sofrimento, à miséria, para abandonar tudo, achar um culpado por aí, nós damos glória a Deus, porque Ele está presente, porque Ele nos ajuda a suportar e a superar a dor. Aí está a glória, não é? A glória está aí.
Jesus continua, não é? E ele diz: filhinhos, nem sempre estarei convosco. Sabe que São João gosta dessa expressão filhinhos, não é? Mas uma outra tradução possível seria crianças. É claro que aqui é uma abordagem que mostra intimidade e carinho que Jesus tem pelos seus discípulos, né? Mas também nós poderíamos tirar algo a mais dessa expressão crianças, filhos. É porque os apóstolos ainda não tinham maturidade, não é? Precisavam ainda crescer na fé. Crescer na fé. E sabe, meus irmãos, é preciso que a gente entenda que também nós devemos tomar para nós essa mesma expressão. Somos crianças diante de Deus, somos os seus filhos, mas precisamos crescer ainda na fé, precisamos buscar essa maturidade para que possamos perceber o amor de Deus, não é? A sua ação e permanecer no seu amor. Jesus continua e diz: eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Sabe que São Cirilo, em uma das suas homilias, ele vai dizer o seguinte: olha, que novo mandamento é esse? Sendo que no Antigo Testamento já havia essa prescrição, não é? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. E até a filosofia da época de Jesus já falava nesse amor recíproco, não é? Então, que novo mandamento é esse que Jesus dá? Se já não é novo, a novidade está em amar como Jesus amou, não é? Sabe que a filosofia e o Antigo Testamento dizia assim: amar ao próximo como a si mesmo. Sabe o que Jesus faz? Ama ao próximo mais que a ele mesmo. Mais do que a ele mesmo. Olha que é um patamar novo, não é? É uma doação de tudo, de todo o ser, de toda a vida ao outro. Veja que precisa de um crescimento, não é? Um crescimento de fé, de entendimento de quem é Deus, de quem nós somos, da nossa necessidade dele. Jesus continua, não é? E diz: olha, isso será o distintivo para que todos saibam que vós sois os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Aí nós voltamos no início, não é? Ser cristão tem esse distintivo. É aquele que consegue amar aos outros. Sabe, nos primeiros séculos, nós temos alguns escritos que mostram isso, não é? No final do segundo século, nós temos um tal de Tertuliano, e ele escreve alguns textos apologéticos, e um deles, ele vai dizer o seguinte: que os pagãos, ou seja, aqueles que não são cristãos, olham os cristãos e ficam admirados. Isso nos primeiros séculos, não é? Por que eles ficavam admirados? Porque os cristãos se amavam, ou seja, faziam o bem. Fazia o bem. Esse era o distintivo deles, não é? O que diferenciava eles do resto da humanidade. Eles amavam, eles faziam o bem, eles enterravam seus mortos, eles não jogavam fora as crianças recém-nascidas com algum defeito ou alguma deficiência. Quando nós lemos um texto antigo chamado A Carta a um tal de Algneto, lá vai dizer que os cristãos se diferenciam não porque eles vivem em terras diferentes, não porque eles fazem coisas diferentes,
mas eles vivem nessa terra, entre os povos dessa nação, como estrangeiros, como povo do céu. Eles não jogam suas crianças fora, mas eles se casam, como todo mundo casa, eles têm filhos, como todos têm filhos, mas eles repartem e partilham da sua mesa, do seu alimento, mas não partilham o seu leito, a sua cama. Eles amam. Eles amam. Veja o sentido que tem, não é? Ser cristão. E sabe, por vezes eu fico me perguntando, principalmente essa semana que eu estava refletindo sobre essas leituras, e se hoje perguntasse a um pagão, uma pessoa que não acredita em Jesus Cristo, se eles conseguem ver alguma diferença entre nós cristãos, como aqueles pagãos dos primeiros séculos viam, será que tem alguma diferença entre nós e um ateu e um sem religião nenhuma? Tem alguma diferença? Acho que não, não é? Ninguém conseguiria olhar admirados para nós e dizermos, olha como eles se amam. Por vezes nós vemos entre os cristãos justamente o contrário, não é? Muito desamor, muita desunião e até mesmo ódio. Sabe, mas nós somos chamados a fazer diferente. E se nós estamos aqui hoje, é porque alguma coisa cutucou o nosso coração, né? Mesmo sem a gente perceber. Temos essa responsabilidade, cada um de nós, de sermos diferentes. Precisamos que os pagãos de ainda hoje, não é? Os não cristãos, olhem para nós admirados e digam, olha como ele se ama. Sabe, no finalzinho dessa mesma carta a esse tal Diogneto, ele faz uma comparação interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, a alma é o que dá vida ao corpo. A alma do mundo é o cristão. Olha, até bonito, não é? Se a alma é aquilo que dá vida ao corpo, o cristão deve ser a alma do mundo. Nós deveríamos dar vida a este mundo, com o nosso testemunho, a nossa ação, o nosso levar Jesus Cristo. Meus queridos, vamos pensar sobre isso, para que nós possamos, não é? Talvez dar um up na nossa vida, para que a gente possa repensar. Olha, será que eu estou testemunhando Jesus Cristo? Será que os meus pensamentos e as minhas ações refletem Jesus Cristo? É preciso que a gente leve esse refrão da música do Padre Zezinho para a nossa vida, não é? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus, pensar como Jesus, viver como Jesus, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Mais uma vez, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viver, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Amém?